Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 522 e minguando até 768 dias, 20 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, também deixo na descrição um blog que antecipe a esse, para que você possa ter praticidade para acompanhar estes blogs diários todos os dias, ok? E também deixo na descrição e da mesma forma a abertura desse título, que ficou muito interessante. Vá e acompanhe e ganhe consciência de todas as formas. E deixo também na descrição uma referência desse título, o pai, Enoque, o pai da vida, ok? Bom, depois que nós falamos, né, da terceira esposa, nós explicamos da terceira esposa, nós vamos fazer parte e entender o que ela representa para nós, a terceira esposa, certo? E vamos explicar isso de todas as formas para que nós possamos ter consciência. Essa terceira esposa, ela ganha muita complexidade quando se tratando da desses nossos corpos emocionais, ele vai ganhando uma complexidade e nós vamos compreender isso de todas as formas, entende? E fazer esse trabalho de conscientização para que nós possamos interagir isso em nossas consciências. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é importante. Faça isso só se você tiver a liberdade de estar fazendo isso, certo? Se vocês não se sentir realizado, não precisa de vocês fazer nada. Só faça se vocês se sentir realizado, ok? Trabalha isso nas suas consciências com respeito, com dedicação, com consideração. Não faça pouco causa de vocês mesmos, certo? À medida da forma que vocês vai desprezando esse trabalho, vocês não estão desprezando a mim, vocês estão desprezando a vocês mesmos, porque isso é um trabalho de conscientização para que vocês possam também se realizar junto com Deus e com Cristo, ok? De todas as formas, compreendendo essas grandiosidades. Sempre faça isso, trabalho de conscientização, não tire conclusões por um blog diário, trabalhe eles separado de todas as formas, certo? Ver um blog diário, ver outro, para que vocês tenham a conclusão. Vamos então para a expressão livre deste contexto, deste título, né? Deste blog diário de 522, né? Com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 60, e subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 10. Vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, né? Tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que tem dentro da dimensão social, dimensões sociais. Em quatro blogs eu tenho por hábito fazer uma leitura corrida de tudo que fora dito, certo? Desses últimos 4 blogs diários. Então vamos lá para a expressão livre. A consciência interior explica quem eu sou e não o que o outro é. E a consciência exterior vai ter o poder de explicar quem eu sou e que eu quero e, e o que eu quero.
esta consciência exterior é uma interação sobre o que eu sou e que eu quero, e ou o que possa ser de acordo com esta relação. Quando eu estiver entregando isto para outro corpo emocional, vai explicar quem eu sou. Quando o outro corpo estiver entregando esta consciência para mim, vai explicar quem ele é. Isto explica o respeito e o espaço de corpo entre um corpo e outro, entre outro corpo emocional. E quando eles estiverem precipitando no tempo, vai explicar o desrespeito dos espaços dos outros corpos, tentando explicar o que os outros corpos é. E sendo isso impossível, eles vão consistir do erro e criando uma imagem para as vossas esposas para exibi-lo para a sua sociedade. Esta esposa não terão ouvido e nem os vossos filhos ouvirão, e pois nenhum e nem o outro vão se realizar com os vossos maridos, pois há um que ouve a esposa a fim de desobedecer o seu pai, pois tem entendimento na sua mãe. Quando falando de corpo emocional, aqui ele está bem ideológico, explicando bem, pode explicar bem aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos relacionar a outro corpo, as nossas emoções próprias. Muitas das vezes essa esposa não precisa explicar outro corpo emocional, já que nós temos um espírito que veste esse corpo emocional. Esse espírito que nós vestimos o corpo emocional é uma ideia que você está entregando negada para outro corpo emocional. Para outro corpo emocional. Você poderia ter uma consciência interior, mas não tem. Então você cria com esse espírito do relacionamento social mesmo, você cria uma coisa negada. Ou esse espírito aqui. Por que que eu falo um ou outro? Porque ambos é um espírito. Tanto esse é o mesmo desse. Quando ele está habitado no seu corpo, ele vai representar muito. Mas ele se divide entre uma interação sobre a sua consciência interior, representando a vida, e se divide uma interação sobre o seu corpo emocional, dando a consciência para o seu corpo emocional. Mas para a gente compreender bem, quando você está entregando o relacionamento para o relacionamento social, você vai usar esse espírito aqui, que é a flexão desse corpo emocional. Então você vai criar uma coisa negada aqui, certo? E quando você quer atrair alguém para você, por exemplo, de uma forma negada, sei lá, emocionalmente, o espírito, eles são uma mesma. As palavras que ele se divide, ou é vida ou é corpo, entende? Se não é vida, ele vai ficar totalmente negado aqui, vai dar uma consciência, vai usar esse espírito aqui para coisar, ou sei lá, ele vai pensar que é uma coisa, consciência interior, que é a consciência da vida, mas não é. Ele pode estar inconsciente de todas as formas. Muito explicativo isso para que vocês entendam. É só vocês trabalhar isso com carinho, com dedicação, vocês vão compreender. Vamos lá para a expressão livre, vamos ler parte desse contexto e vamos compreendê-la separadamente. A consciência interior explica quem eu sou, né? E não o que o outro é. Isso é fácil de entender, né? Eu posso explicar quem eu sou. Como é que eu faço isso? Ah, eu sou importante, eu sou menos importante, eu sou, né, bom, né, eu sou ruim, né, esse eu sempre vai explicar quem eu sou, né, eu não posso explicar quem o outro é, aí quando se eu for explicar quem o outro é, já gera um contraste, ah, você é isso, você é aquilo, não, você não é nada, porque você não está na vida dele, você não sente o que ele sente, você não está vivendo a vida dele, então você não tem que explicar quem ele é, mas muita gente tenta explicar isso, ok? A consciência exterior vai ter o poder de explicar quem eu sou e o que eu quero, né? Por exemplo, o que que é isso? A ideia de aquilo que eu quero é uma coisa objetiva, certo? Ela pode representar um outro corpo emocional, pode representar um objeto, um carro, uma casa, qualquer coisa. Isso é o que eu quero. Explica quem eu sou e explica meu objetivo, o que eu quero. Esta consciência exterior é uma interação sobre o que eu sou
e o que eu quero, né? Ou o que possa ser de acordo com esta interação, né? Quando eu falei de acordo com esta relação, o que possa ser de acordo com essa relação. Quando eu digo relação, eu já estou interagindo ele um corpo ou outro. Aí, o que eu quero pode ser uma esposa, né? Pode ser um filho, pode ser alguma coisa que representa uma coisa que se movimenta, não uma coisa objetiva, né? O que eu quero, quando eu explico o que eu quero, né? E explicando o que eu quero, o que eu sou, o que eu quero, ele pode ser um corpo emocional que se movimenta, pode ser uma coisa objetiva, pode ser uma faculdade, pode ser um carro, pode ser uma casa, né? É o que eu quero. É o desejo de conquista. A gente falamos de sonho, né? As pessoas falam de sonho, né? Essa consciência exterior é uma interação sobre o que eu sou e o que eu quero e é o que eu o que outro é. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Esta consciência exterior é uma interação sobre o que eu sou e que o outro é. Quando eu falei aquilo que o outro é, ele já vai dar uma ideia daquilo que outro corpo emocional, né? Ou o que possa ser de acordo com esta relação, né? Quando aquilo que explicar que o outro é, eu tenho que ter uma consciência. Não tirar uma conclusão precipitada daquela que está se movimentando. Então, eu vou compreender a partir do momento que ela se permita, então, eu vou ter essa ideia de conhecer o que ela está explicando sobre ela, por exemplo, né? De uma certa forma, vou ganhar uma consciência. Se ela tivesse permitindo, por exemplo, né? E quando eu estiver entregando isto para outro corpo emocional, né, explicando aquilo que eu estava dizendo antes, e quando eu estiver entregando isto para outro corpo emocional, vai explicar quem eu sou, né? Eu quero dar uma consciência para uma pessoa a quem eu amo, dar a ela um entendimento, fazer um livro aberto da minha vida, eu vou dizer para ela exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu quero. Hora nenhuma eu vou falar coisa que ela queira ouvir somente para agradar ela, certo? Certamente para você, hoje a realidade ela dói muito nas pessoas, porque elas não têm hábito de viver com a realização, ela tem hábito de viver com a falsidade. É muito fácil você ficar alimentando coisas dos outros, a vida dos outros, para ela se realizar. Ela vai, estou me sentindo tão bem, mas enquanto isso você está negando a si mesmo. Mas aí, para dar uma interação, você tem que ter uma realização para você. Muitas vezes, você ser uma pessoa realista, você vai machucar muitas pessoas, porque elas estão acostumadas a ouvir fantasias, ideias que se possam fazer elas se sentir bem, de uma certa forma, né? Muitos maridos não têm liberdade com a sua esposa e muita esposa não tem liberdade com os seus maridos, certo? Porque eles estão fantasiados em um relacionamento conjugal e nenhum entenda o outro, nenhum explica o outro, ok? Entenda isso. Quando o outro corpo estiver entregando esta consciência para mim, vai explicar quem ele é, né? Ou seja, né, eu entrego alguma coisa para ele e ele entrega alguma coisa para mim que seja real, certo? Isso explica o respeito, o espaço de corpo de um corpo entre outro corpo emocional, né? Eu vejo o meu espaço, dou consciência para ele, e o outro vê o espaço dele e dá consciência para mim, né? Eu respeito aquele meu espaço, o outro também respeita o meu espaço, nossos corpos estão interagindo no mesmo tempo, ok? O espaço dos outros corpos. Espera vou voltar aqui para ter uma explicação, uma leitura completa. Isto explica o respeito e o espaço de um corpo e outro, corpo emocional, entre um corpo e outro corpo emocional. E quando ele estiver se precipitando no tempo, vai explicar o desrespeito dos espaços dos corpos de outros corpos. E tentando explicar o que os outros corpos é, né? Olha só. Isso aqui, precipitando, é quando você cria uma alusão para você entregar isso ao outro corpo, né? Então vocês ficam precipitados. Por que vocês ficam precipitados? Porque seus desejos, vocês mesmos vão estar negando ele, porque vocês não estão se permitindo se realizar, vocês não têm liberdade de falar o que quer,
certo? Vocês estão negociando aquilo que vocês acham que é relacionamento, mas não é, é apenas interesses, coisas tudo negado, entenda isso. E sendo isso possível, e sendo isto impossível, eles vão constituir no erro e criando uma imagem para as vossas esposas, para exibi-la para a sua sociedade. Isso aqui é muito interessante. Vamos explicar bem isso. Quando eu falei sendo isso impossível, significa que se eu tenho uma ideia minha, se eu estou um mentor do meu corpo emocional, eu tenho uma ideia minha, eu estou negando esse meu corpo emocional, não estou realizando com ele, outras pessoas jamais vai poder realizar comigo. Eles vai, sei lá, vai relacionar uma fantasia minha, uma ideia minha, aquilo que eu criei para que as pessoas possam sentir bem ou mal da minha frente, não sei. Né? Depende muito de como as pessoas queiram relacionar você. Aí eu não vou estar me realizando, outro corpo também não vai estar realizando. Ver que isso é impossível, quando eu sou mentor desse corpo emocional, eu estou negando o meu corpo emocional, então significa que outros corpos não vão poder ter realização comigo, eles não vão poder realizar comigo, porque eu estou impedindo, eu estou entregando para ele uma fantasia, uma imagem, certo? E sendo isto impossível, eles vão constituir no erro e criando uma imagem para as vossas esposas, para exibi-la à sua sociedade. Quando eu falei, né, criando uma imagem para você, para a vossa esposa, você vê que essa esposa está com a consciência habitada, que eu mesmo sou o mentor do meu corpo emocional e que eu estou entregando ele a outra pessoa que possa estar interagindo com o meu corpo emocional, ou seja, eu mesmo sou a esposa, eu mesmo sou o mentor dessa esposa. O meu corpo emocional agora está representando, essa esposa agora está representando o meu corpo emocional e o meu espírito está representando um mentor dessa imagem. Eu estou criando. Agora veja o que esse mentor faz. Olha, esta esposa não terão ouvidos e nem os vossos filhos ouvirão, né? Ninguém vai te ouvir. Por quê? Porque você não tem realidade. Pois nenhum e nem o outro vão se realizar com os vossos maridos, né? O vossos marido é essa consciência grandiosa que ele está habitando, ele tá desabitando aqui, certo? Esse espírito que você está desabitando e que de determinada situação ele vem como mentor, mas quando você está relacionando isso a outra pessoa, esse aqui vai ser o marido, porque você está dando uma consciência, e essa consciência é a negação do seu corpo emocional. Você entenda que é diferente essa consciência espiritual interior com essa consciência espiritual exterior. Como é que você sabe que é interior? Quando você está falando de você mesmo. Aí, quando você sabe que é exterior, é quando você já está começando a relacionar esse seu corpo emocional a outra pessoa. Você vai começar a entregar isso de uma forma negada, uma consciência negada. Ah, é consciência interior, exterior, você é o que você é dentro, o que você é dentro do seu corpo, o que é dentro, você é dentro do seu corpo, você também é fora, então é a glória de um corpo comum. Você é dentro, é fora, é a glória de um corpo comum. O seu corpo emocional está alinhado com a sua consciência interior, você está sendo gloriado com Cristo, está sendo gloriado com outro corpo emocional. Mas aqui nós estamos tratando de uma ideologia de uma esposa má, que elas estão relacionando outro corpo de uma forma negada e que ela mesma está negando a sua consciência emocional, fazendo essa inversão. Quando ele vem para fora para relacionar alguma coisa, então ele ganha uma consciência aqui de uma certa forma, entenda? Para que você entenda que você está entregando a alguém, então você está entregando uma coisa negada, certo? Entenda isso. Esta esposa não terão ouvidos, e nem os vossos filhos os virão, pois nenhum nem o outro vão se realizar com os vossos maridos, né? Marido é aquilo que você está entregando da sua consciência para outro corpo, daquilo que você poderia ter uma responsabilidade, mas não tem. Pois há um que ouve a esposa a fim de desobedecer o seu pai, né? Pois tem entendimento na sua mãe. Quando eu falei, pois tem entendimento na sua mãe, é daquele corpo emocional, aquilo que você está negando. Lembra que a esposa é você mesmo, é seu corpo emocional? Aqui a mãe também é você mesmo. É aquilo que você está negando, você está relacionando mal àquelas pessoas que dependem de você.
É interessante vocês compreenderem uma coisa, certo? É muito. Vamos relacionar isso em nossa consciência. Quando Deus faz, vamos falar isso de novo. Quando Deus faz o movimento da direita para a esquerda, ele vai expulsando tudo para fora. E o pai, ele passa a ser, e a autoridade, ele passa a ser uma consciência interior. Então, o marido, ele pode estar habitado dependendo da autoridade ou desabitado dependendo da autoridade, que coisa que eles estão exercendo dentro da sociedade, de forma que ele pode ficar se alternando sobre a sua consciência interior, consciência exterior. Por que que eu falo alternando? Deus, ele é uma consciência interna, ele é uma consciência interior, então ele é o mais forte, então ele é o marido. Então ele vai fazer um movimento da direita para a esquerda, certo? Aí depois que nós estamos bem flexionados no confim da terra, tudo é falsidade, então nós vamos ganhar uma consciência aqui, ó, para desabitar, para nós termos responsabilidade. Então, nós vamos fazer uma volta. Então, esse corpo aqui, ele vai passar a ser o mandante desses corpo emocional, então ele vai ganhar uma consciência. Então, o marido vai ficar de uma forma desabitada, o Cristo vai ficar de uma forma desabitada, ganhando uma referência, ok? Existem várias formas de você relacionar. De forma, o que que vai determinar o marido ou a esposa são uma responsabilidade. O marido geralmente ele tem essas responsabilidades e quando ele adquire responsabilidade ele vai para fora criando um marido e esse marido é uma responsabilidade para você interagir com outros corpos que dependam de você. Se a força ela não vai ser determinado, né, pelo aquilo que você é interiormente, sim pelo que você é exteriormente, aquilo que você representa, o bem de sua sociedade. Entenda isso. Porque hoje, né, depois que Deus fez o movimento para Cristo, o Cristo vai ter uma referência de representar todos os outros corpos, então a nossa consciência vai estar desabitada do nosso corpo emocional para que nós possamos ter responsabilidade sobre um outro, respeito, pelo mínimo, um mínimo respeito por um corpo e outro. Entenda isso. Aí, estando desabitado, então a nossa consciência interior ele vai representar o nosso corpo emocional uma vez, juntamente com Deus, que é esse espírito grandioso de Deus, e o Cristo ele vai poder representar essa sociedade, essa autoridade social, que no final ele vai se transformar a glória de um corpo comum, de uma consciência desabitada, certo? Quando a gente compreendendo isso, hoje ela ganha uma complexidade. O marido, ela pode ser uma consciência interior, né? E a esposa, ela vai ativar esse corpo emocional, vai ficar de uma forma negada, vai ficar flexionado. Ou o marido, ele pode ser uma consciência desabitada, que tendo consciência nesse corpo emocional, né? De uma certa forma. Porque aqui ele vai ter a glória do corpo comum. De certa forma que você entenda qual que seria a autoridade maior de Deus é a glória dele. É a glória dele. Se a glória dele está depois do corpo emocional, significa que nossas consciências, de responsabilidades sociais, ela fica desabitada, ela não fica habitada. Se ela ficar habitada, ela vai representar uma consciência egoísta, que vai pensar só nela mesma, que vai poder representar o corpo dela só uma vez. Vamos entender isso. E entenda isso. E se de determinada situação, se ele fizer um movimento que representando só o seu corpo emocional, ainda ele não vai afetar outras pessoas. Mas se ele fizer um movimento usando outros corpos emocionais, ele vai começar a fazer uma intriga, uma confusão. Então vocês compreendam, Deus pode fazer, ele pode, todos esse espírito sendo um só, ele tanto pode representar uma autoridade para o relacionamento social, ou ele pode representar a consciência de um corpo comum, certo? De uma certa forma, o movimento hoje, ele vem, né, para fora, de fora para dentro, dando uma consciência para os nossos corpos, para que todos nós sejamos gloriados com Cristo, ok? Entenda isso. Então, entenda, dependendo da situação, nós podemos ter uma realização, né? Podemos representar uma consciência interior para representar os nossos corpos emocionais. O marido, hoje, ele fica bem desabitado por causa do Cristo, por causa do movimento que Deus fez para o Cristo, certo?
Deus era a glória, ele foi para o outro lado aqui, por exemplo, depois do corpo emocional, ele criou um Cristo, né? E o Cristo passou a representar a autoridade maior para que todos os corpos que estiver aqui desabitado volte para uma origem dessa forma aqui, certo? Então, esse Cristo, ele é mesmo é a glória de ele é a glória de Deus, ele é mesmo é a glória de Deus. Só que ele ganha esse movimento voltando para o corpo. O Cristo ganha um movimento ganhando, voltando para o corpo, para o corpo. Entenda uma complexidade, uma delicadeza. As consciências é elas que têm o poder, certo? Ou ela vai ter poder sobre a sua vida, significando, né, representando um poder sobre a sua vida, ou ela vai ter um poder sobre o seu corpo emocional, certo? Quando falamos de uma responsabilidade social, nós falamos de uma consciência desabitada para responsabilizar as pessoas que têm dependência dessa consciência, daquilo que você está relacionando, certo? E que de uma determinada situação, a consciência da vida ela vai ficar desativada para esse corpo emocional e você vai ter pelo menos essa glória aqui que vai, né, vai enxergar o mundo de outra forma. Você vai enxergar o espaço da sua esposa, você vai enxergar o espaço do seu filho, vai enxergar a sua sociedade, os direitos deles, né, os deveres que eles devem fazer, vai enxergar você para que você não interaja emocionalmente com outros corpos, faz julgamento aos outros, tendo precipitação nas suas palavras, nas suas pronúncias, falando coisas que vocês não sabem, entenda isso. É muito interessante vocês compreender isso, né? Existe várias complexidades para que vocês possam compreender isso de todas as formas e entendendo que tudo que Deus faz é para a glória dele. E o Cristo, ele vai ser apenas um sinal. Vai compreendendo isso, mas por mais uma vez, vai representar o sinal, vai representar o tempo de uma determinada situação, para que nós podemos conhecer isso de todas as formas, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Eu sempre deixo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam acompanhar isso de todas as formas. Relaciona isso nas suas consciências para que vocês possam dedicar e aprender tudo o que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho um por um. Acompanhe Deus do primeiro blog que eu falei, que eu comecei a me expressar. Esse aqui é o blog de 522 blogs já produzidos. Acompanhe tudo que fora dito antes e trabalhe isso nas suas consciências para que vocês possam relacionar isso de todas as formas, para que vocês possam ganhar uma consciência e dessa consciência um bom relacionamento, paz e alegria, certo? É certo que no meio dessas expressões eu estou evoluindo a minha consciência. É certo que a gente temos que trabalhar muito mais as nossas consciências, muito mais as nossas expressões. Eu estou permitindo a minha consciência evoluir dentro deste blog diário. Eu acredito que ela está evoluída mais 40%. Eu acredito que até determinar essa situação, nós vamos chegar a uma conclusão das expressões, nós vamos chegar a uma conclusão das consciências, certo? Daquilo que nós podemos relacionar, daquilo que nós não podemos. É questão que eu também me permito evoluir dentro desses blogs diários, né? Usando a expressão, trabalhando o erro, trabalhando todos os tipos de ideologia, significação, a ideologia flexionado socialmente, ideologia flexionado, né, pela formação de Cristo, tudo aquilo que nos for apresentado, são muitas, muitas coisas e que hoje em dia é delicado, muito delicado, vocês compreendam, tenha paciência, né? É, faça isso com dedicação, entregue a dedicar a esse blog diário, fazer os seus trabalhos de conscientização de uma forma separada, né? Entendendo tudo que fora dito dentro deste blog diário, ok? Se inscreva neste canal só se você se sentir realizado. Se você não se sentiu realizado, você viu que isso não tem importância, não tem interesse, não tem é, relevância nenhuma para você, tranquilo, tá? Tranquilo. É só a mesma, esse blog diário é só para aquelas pessoas que se sentem realizado com Deus e com Cristo.
Você compreendeu todas as coisas, né? Beleza, esses blogs diários é para esse tipo de pessoa, ok? Ah, você viu, não entendeu nada? Não precisa fazer nada. Não precisa. Se não entendeu, não tem consciência, não precisa entender nada, ok? Não precisa se inscrever, não precisa sinalizar, não precisa. Não precisa, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.